Alô, alô, boa tarde, minha gente. Para você que está aí ouvindo nosso grupo de estudo, firmando os passos. Que bom que você está aí com a gente nesse quarto encontro. E para você que está ouvindo pela primeira vez, estamos aqui fazendo a leitura, né, e as interpretações do livro do autor Francis Gladstone, Academias Republicanas, a concepção de Rudolf Steiner sobre a autogestão, estudo experiencial, autoeducação na vida de um colegiado de professores. Então, aqui é um grupo de estudos que é destinado para iniciativas que têm processo de autogestão. Então, a gente vai aqui trazer temas, né, de coisas que não são importantes para isso. E vamos indo nessa caminhada. A gente sempre começa com verso para nos trazer essa força, né, essa presença, finaliza com o mesmo verso. E para você que nunca participou também, uma coisa que é interessante é que a gente vai fazendo a leitura do livro em voz alta e depois a gente faz pausas quando achar necessário, a pessoa que está lendo, ou as pessoas que estão ouvindo, né, pede para dar uma pausa e dar a sua opinião a respeito do assunto. Então vamos lá. Perdão as tossidas. Confiança é uma das palavras de ouro dos tempos atuais. Amor pelo que se tem a fazer é a outra palavra de ouro, e essas serão socialmente benéficas nas ações realizadas aos seres humanos em geral com essas intenções. Rudolf Steiner. Mais uma vez aí, galera. Confiança é uma das palavras de ouro dos tempos atuais. Amor pelo que se tem a fazer é outra palavra de ouro. E essas serão socialmente benéficas nas ações realizadas entre os seres humanos. Rudolf Steiner. Em geral, com essas intenções entre os seres humanos. Então, assim, uma outra coisa que a gente gosta de fazer também, que é bem importante, na verdade, não só gostar, mas também as duas coisas, né? É uma retrospectiva. Então, a gente é um livro que é dividido em partes. A gente já fez a primeira parte e a gente entrou na segunda parte no encontro passado, que tem o tema de autogestão republicana. E aí, uma coisa que ficou muito marcante assim para mim é que na minha concepção ele deixa bem evidente como que a gente tem um isolamento educacional que a gente recebeu dessas universidades, das escolas, né, desse pensamento tradicionalista que nós temos agora, que é totalmente instrutivo, decoreba, né, e de cópia, então a pessoa fica bastante tempo assim dedicada ao material didático e não às próprias habilidades, e que já existia esse modelo de autogestão, né, dentro das instituições de educação na época medieval já. Então é bem interessante também trazer esse dado. Né? E a outra coisa que me chamou a atenção também, que foi bem para o final, é que diante, né, todas esses desafios de tomar as decisões, as próprias decisões, e seguir as próprias regras e depois mudar as regras e fazer essa caminhada, né? Como fazer desses momentos de tomada de decisão um momento leve, né? Um momento que não seja uma coisa, um tormento, que ele seja gostoso, né? Porque sabemos que os conflitos, eles são tensos, mas cada vez mais que a gente compreende a necessidade que é nesse conflito, que é nesse incômodo, quando a gente cada vez vai lidando um pouco mais com aquilo de frente, lapidando cada vez mais, é que a gente vai melhorando, né? O nosso olhar para aquilo, a nossa perspectiva, e aquilo vai se lapidando, se transformando, né, na nossa vida. E aí, assim, para a gente continuar a nossa leitura, para a gente finalizar aqui a nossa parte 2, eu acho que a gente consegue
finalizar ela hoje, o subtema está assim: membro do colegiado de professores. 2 pontos. Um colegiado interno? Ponto de interrogação. A questão sobre a participação no colegiado de professores já havia sido discutida no ano anterior com os professores de Stuttgart. Nós podemos tomar por certo que todos os professores especialistas devam fazer parte do colegiado. Deve haver um colegiado interno feito de professores de classe e professores mais experientes, e ainda um colegiado maior. Somente os principais professores podem fazer parte do colegiado. E apenas aqueles que estão realmente ensinando, excluindo os que estão de licença. Basicamente, os participantes do colegiado devem ser aqueles que estão na escola desde o início, entre os que ingressaram posteriormente, que sejam aqueles que teriam escolhido o curso no ano passado. Aqueles que se juntam a nós como genuínos professores sempre foram aceitos. Para ser parte do colegiado, é preciso primeiramente estar realmente lecionando. E, em segundo lugar, ser professor de verdade. Contudo, houve uma exceção a essa regra geral. Mesmo não sendo professor, o empresário Emil Multi participou das reuniões do colegiado durante os primeiros anos. Isso aconteceu de certa forma em respeito à sua atuação decisiva na fundação da escola. E também, provavelmente, devido às suas impressionantes habilidades empresariais que contribuíram profundamente para o sucesso e o crescimento contínuo da escola. Há aqui um precedente significativo para a admissão no colegiado de não professor, especializado em uma determinada área, embora seja alguém intimamente conhecedor das bases antroposóficas da educação. E aí, assim, eu fiz uma anotação bem interessante aqui, porque, assim, as perguntas, né, para nós. Quem são os nossos consultores, né? Quem são as pessoas que a gente confia? Em quem que a gente recorre nesses momentos de indecisão, né, em relação à tomada de decisão, aos próximos passos, né? Tanto a gente quanto indivíduo, a gente como grupo, né? Porque ele fala bem no finalzinho aqui, ó, devido às suas impressionantes habilidades empresariais, que o Emote, né, estava participando da ação, que contribuíram profundamente para o sucesso e crescimento contínuo da escola. Há aqui um precedente significativo para a admissão do colegiado de um não professor especializado em uma determinada área, embora seja alguém intimamente conhecedor das bases antroposóficas de educação. Então, qual que é o momento, independente da iniciativa dela ser antroposófica ou não, mas a gente sempre tem uma linha filosófica, uma forma de pensar, documentos oficiais, né? Papéis e princípios que a gente deixa exposto, escrito, né, regulado, juramentado, etc., por aquele grupo inicial que entrou e começou a fazer aquilo, e depois as outras reuniões as pessoas foram chegando e continuaram fazendo isso, né, esse tipo de registro dessa caminhada. E aí é isso, né, quem são os apoios dessas. E o apoio no sentido de conselho, não de tomada de decisão, sabe? Eu acho que isso é bem importante também a gente entender, porque muitas vezes uma pessoa participando dessa sessão, mesmo ela sendo de outra área, ela tem uma outra perspectiva que ela ajuda de um outro jeito, né? Decisões sobre programação e designação de novos professores. A natureza da tarefa do colegiado de professores e o principal aspecto sobre o estudo experiencial já foram discutidos na parte 1. No entanto, uma breve atenção deve ser dada a mais 2 assuntos que precisam ser abordados nas reuniões do colegiado, segundo Steiner. Em 1922, ele afirmou que a programação de horários deve ser decidida na conferência, temperamentos e alimentação. E em 1920, ele diz que a designação de novos professores deve ser discutida no colegiado. Também peço encarecidamente que lembre que a nomeação de todos os professores tem sempre sido discutida no colegiado de professores. Eu gostaria que continuasse assim. Acho que os princípios devem ser, no mínimo, influenciar de alguma forma, e que seja da seguinte forma, que o colegiado de professores já tem em mente que nossas nomeações são feitas com considerável determinação, que as nossas decisões são tomadas com muita seriedade.
Eu sempre expus o que acontece, jamais deixei de considerar propostas vindas de outra comissão. Então, uma coisa que é importante, assim, que ele falou, já tinha falado um pouquinho no tópico anterior, da questão dos professores, os primeiros que fundaram, depois os que não estão de licença, né? Que existe uma determinada hierarquia nesse processo de tomada de decisão dessas comissões, essas subcomissões que vão sendo formadas, né, para tomar a decisão. E ele quer deixar bem claro que, assim, por mais que, assim, sim, minha gente, a decisão final é do titio Steiner aqui. Porém, contudo, todavia, eu nunca vou deixar de considerar a opinião de uma comissão nessa minha reflexão. A sua fala é importante para que eu possa refletir. É assim que você contribui para o processo pela caminhada. Porque para mim, assim a pessoa também tem essa decisão ativa, uma vez que ela deixa claro ali para a pessoa que está há mais tempo fazendo aquilo, que tem mais experiência. Não que as pessoas que têm mais tempo e têm mais experiência, elas sempre têm razão. Mas é essas diferentes perspectivas de quem está chegando, ouvir quem já está há mais tempo e vice-versa, é que vai fazendo esse processo de caminhar. Quem está chegando agora, entender que está determinado que alguns assuntos que são muito tenebrosos e cabeludos são as pessoas que estão mais tempo que vão tomar. Né? Porque isso é uma maneira de preservar o grupo todo, inclusive as pessoas que estão envolvidas. Né? Aí é interessante que eu tô aqui toda divagando e ele já começa outro passo assim, né? Tipo, como que a gente faz isso então, né? O significado disso ainda não está claro. Talvez indique que mesmo que o colegiado devesse ser consultado sobre as nomeações, a decisão era feita pelo próprio Steiner. Porém, pode-se interpretar que a decisão deve ser feita pelo colegiado. Aí é um outro tópico. Republicano não democrático. A validação de mandatos. No quarto ano da escola Waldorf, algumas dificuldades com o modelo republicano tornaram-se evidentes. Mas antes de abordar como Steiner teve de lidar com o que só pode ser descrito como crise administrativa, vale traçar mais alguns comentários sobre a autogestão republicana. Em especial, há um pequeno ensaio intitulado Republicano não Democrático, do qual Werner Schillers, um dos primeiros professores Waldorf, contribuiu com algumas inferências do valor incalculável sobre o que é necessário por uma autogestão próspera, direcionando a atenção às tarefas administrativas a serem executadas pelos professores. Além de suas atividades pedagógicas, Lers enfatiza que a abordagem republicana não pode ser reconciliada com uma relutância para autorizar os professores envolvidos. A atribuição de um mandato para a tomada de responsabilidade de uma tarefa administrativa em especial é uma decisão a ser tomada pelo colegiado de professores. É um assunto essencialmente democrático. Mesmo assim, os membros do colegiado ainda devem levar em consideração a adequação de qual candidato com o trabalho envolvido. Mas, a partir do momento em que o mandato é atribuído, os membros do colegiado precisam autorizar e o titular do mandato aceitando e apoiando suas decisões, mesmo que discordem de tal. Por outro lado, o titular do mandato deve consultar todos os que podem ser atingidos pela decisão a ser tomada, dar-lhes a oportunidade de expor a sua opinião. Olha que legal isso. Antes de eu terminar aqui, olha que coisa mais interessante. Que é o da republicano não democrático, né? A validação dos mandatos. Então, tá lá, decidiu que a pessoa vai ser essa, e a partir do momento que tomou a decisão que essa vai ser a pessoa, então vai influenciar na vida de 3 outras pessoas. Então, antes dessa decisão ser de fato tomada, essa comissão, né, republicana se organiza para que as pessoas que vão ser envolvidas lá na frente, né, depois dessa tomada de decisão, elas vão ser consultadas, vão ser ouvidas. Essa decisão vai ser tomada e a sua vida vai mudar desse jeito, mas a gente quer ouvir a sua opinião para compor um pouco mais dessa tomada de decisão. Lindo, né? Quando se considerar que os titulares dos mandatos não tenham delegado suas tarefas apropriadamente, o colegiado tem a liberdade de renovar o mandato ao seu término, ou, em casos extremos, a encerrar o mandato antes do seu término. Entre monarquia e coletivismo, o caminho republicano.
O mandato republicano é um modelo aristocrático na sua essência. Ainda que o modelo com tempo limitado, e o problema que surge incessantemente é que os professores das escolas Waldorf não conseguem resistir à tentação de contrariar as decisões feitas pelos titulares de mandatos. Quando isso acontece, a autogestão republicana fica severamente enfraquecida e os membros desanimados por assumir tais responsabilidades. Geralmente, isso surge de uma confusão entre a abordagem republicana e o que poderia ser chamado de coletivismo democrático. Um modelo de autogestão no qual todos votam em cada decisão significante, onde todos devem estar de acordo antes de qualquer decisão seja tomada. Decisão por consenso. A atração pelo coletivismo geralmente surge da dolorosa experiência de um procedimento opressivo de potores autoritários. De fato, experimentar-se a opressão ainda na infância pode ser uma das razões que fazem as pessoas sentir-se motivadas a trabalhar nas escolas Waldorf. De certo, o ressentimento causado pela experiência de opressão geralmente gera profunda desconfiança em qualquer forma de poder. Então, assim, eu fiz uma anotação muito, muito importante aqui. Porque, assim, quando a gente experimenta essa opressão, né, na infância, independente de onde seja o ambiente, se ele é por parte do pai, da mãe, da escola, né, e depois isso acaba se repetindo na vida, seja no relacionamento, seja no trabalho, né, nas hierarquias do trabalho. Olha só o que ele traz, ó. O ressentimento causado pelas experiências de opressão geralmente gera profunda desconfiança em qualquer forma de poder. Então, é muito interessante porque, assim, ao mesmo tempo que existe uma opressão em cima dessas criaturinhas que são pequenas, vamos dizer assim, né? Pinta dentro dela, né? Todo tipo de negação em relação ao poder. Desconfiança quando tem uma situação de poder envolvida. Então, para mim é como se fosse uma preparação, assim, do tipo, olha, tô lá no futuro, se alguém quiser te subjugar ou alguém quiser te dar poderes e você fazer a mesma coisa que fizeram com você para você fazer contra a pessoa, não caia nessa. Não faça isso. Crie outras formas de se relacionar, outras formas de ver a sua vida, né? E é isso que a gente procura fazer, aqui no Instituto se faz, a gente procura ter uma vida em que a gente escolhe as coisas que a gente vai trabalhar, né? O tempo que a gente trabalha nelas é o tempo que a gente calcula que a gente acredita ser interessante para a gente viver bem, não é? E que não tem ninguém ganhando mais um que o outro, por qualquer motivo, seja lá qualquer motivo. As pessoas que estão envolvidas, elas ganham o que elas acreditam ser o suficiente. Então, muitas vezes, se a gente coloca lá um teto, lá, R$ 5.000 de salário, pra gente negociar que, não, mas fulano estudou não sei quantos anos, então ele tem que ganhar mais por causa disso. Será? Será que fulano precisa? Né? Às vezes, em relação à hierarquia ali, né, a pessoa sozinha estudou, mora sozinha, lá tem um gato, um cachorro para cuidar. E aí o outro funcionário que tem 4 filhos, esposa, casa, está construindo a casa, ele vai ganhar menos porque estudou menos, né? Então, eu fiz uma anotação assim, ó. O movimento antroposófico é livre e que o Instituto propõe é que, em liberdade, nos apoiemos para pavimentar a tranquilidade de todos envolvidos em relação à moradia, alimento, ofício, água e energia. Então, essa questão do poder a gente dissolve. Porque a única coisa que bota medo na pessoa é ela não ter onde morar, ela não ter o que comer, ela não ter o que fazer, né? Ela não ter água para beber, ela não ter uma energia para usar a internet para tomar um banho, né? Para ela se locomover. Então, quando a gente apoia
essa perspectiva dessa pessoa que foi oprimida durante a infância, em que ela olha para um poder com desconfiança, então a gente olha para as pessoas e fala assim, é verdade, eu também desconfio, não acho nada sucesso. E aí, o que a gente vai fazer agora? Qual que vai ser o próximo passo, né? E a gente fazer e ter essa coragem de fazer e ir ajustando, porque é melhor do que continuar do jeito que tá, né? Com opressão. Esse é um desafio extraordinário de crescimento autônomo, pois a dificuldade com a abordagem coletivista e que, na melhor das hipóteses, o processo decisório fica um pouco obstruído, ao passo que, na pior das hipóteses, corrompe-se, tornando uma pessoa uma norma desprezível. De certo, o estudo sociológico evidencia que a maior parte desses coletivos não consegue prosperar e se desenvolver, e muitos não duram muito. Então, ele até coloca coletivos entre aspas, né? E aí a minha reflexão que tá sendo assim no momento, né? No momento já tem bem uns 2 meses, assim. É que ele fala bem assim, ó, a maior parte desses coletivos não consegue prosperar, se desenvolver, muitos não duram mesmo. Porque quando vem a tempestade, né, as coisas cabeludas mesmo pra resolver, a chuva, né? Aí se a gente constrói a casa na areia, vem a chuva e leva ela embora. Não tem jeito, né? Então eu vou ler de novo aqui, ó. Esse desafio extraordinário de crescimento autônomo, pois a dificuldade com a abordagem coletivista é que, na melhor das hipóteses, o processo decisório fica em pouco tempo obstruído, ao passo que, na maior das hipóteses, corrompe, se tornando uma norma desprezível. De certo, o estudo sociológico evidencia que a maior parte desses coletivos não consegue prosperar e se desenvolver. Então, esse coletivista, né, como ele fala, né, ele também coloca coletivismo entre aspas. E assim, as pessoas falam, né, estamos aqui junto, vamos fazer esse negócio. Beleza, beleza. Então cria uma norma lá que é desprezível, que é totalmente desconsiderada, porque no outro dia cada um tá fazendo do seu jeito. Igual. E ninguém fala nada sobre isso. Porque a gente procura respeitar a liberdade e o momento das outras pessoas, tá? Mas e aí? Quando que a gente vai dizer, ó, aqui a gente vai colocar uma cruz. Pra ficar uma cruz aqui 20 anos, tem que vir aqui todo dia bater um prego. Quem que vai vir no primeiro dia? Quem que vai vir no segundo? E por aí vai, né? Por isso que os grupos não conseguem prosperar e se desenvolver. A autogestão republicana é o meio termo entre coletivismo e tradicionais modelos monárquicos e autoritários de administração, que depende que os membros da república estejam preparados para designar alguém entre eles, para intermediar todas as decisões. Então, isso é que ele está dizendo para a gente fazer sessões, né? Então, a gente fazer sessões de tomada de decisão. Então, a gente lá, uma vez a cada 3 meses, a gente toma a decisão a respeito das atividades de cada mês, né? E aí, uma vez por mês, a gente toma a decisão em relação às atividades que vai acontecer no mês. E aí, uma vez na semana, a gente toma a decisão das coisas que vão acontecer durante aquela semana. Coisa desse tipo, né? Ou sobre a mudança do espaço de lugar, né? Ou a aquisição de um terreno, ou a venda de um terreno, enfim, os próximos passos das coisas. É importante também reconhecer que as ações pedagógicas são ainda uma forma de mandato republicano, de fato. No caso das escolas, são os mandatos mais importantes. Cada professor deve ser livre para tomar suas próprias decisões sobre como ensinar, o que não quer dizer que estejam isentos de justificativas. Eles devem regularmente levar suas experiências para o colegiado, como descrito na parte 1. E estar disposto a escutar as opiniões alheias sobre a forma de abordagem. Porém, devem permanecer seus próprios mestres. Então, assim, é bem importante quando ele coloca essa tomada de decisão do professor em como ensinar, em como que isso vai ser feito, como que vai ser o processo
de aprendizagem, que a outra pessoa não tem que ficar interferindo, mesmo ela estando dentro da associação, participando para que aquele momento aconteça, né? Quem é a pessoa que vai estar à frente de como as coisas vão acontecer para a aprendizagem acontecer, é ela que vai receber todas as informações, né? Que precisa ser feita ali naquele momento, ela que está em contato com aquele encontro de pessoas no momento de aprendizagem, não importa se são crianças, né, ou se são adultos. Então é isso. E aí, minha gente, a gente termina essa parte de autogestão, que é a parte 2, ficando a parte 3, né, pra gente falar no nosso próximo encontro. E ele fala assim, ó, só pra gente ficar com curiosidade. Republicanismo e harmonia social. Aí o primeiro tópico. O ensino carece de ardor. Segundo, os professores estão se afastando uns dos outros. Terceiro, a harmonia social depende de humildade e autocontrole. Quarto, a harmonia social precisa de calor, positividade e piqueniques. 5. O que cada um pode fazer para melhorar as reuniões do colegiado? Então é isso, galera, pra gente aprender aí os processos. Então vamos lá mais uma vez com o nosso verso. Agradeço as pessoas que me ouviram até esse momento. Acredito que cada vez mais a gente possa estar reunido, refletindo, né, sobre esses tópicos, pensando sobre o nosso dia a dia, as nossas reflexões aqui na tomada de decisão, né? Quando a gente tem a autogestão da coisa, né? Esses dias eu vi uma coisa bem engraçada. Acho que foi ontem. Que ser adulto é igual aquela cartolina que você tinha que levar na escola na segunda-feira e você avisou sua mãe só no domingo à noite. Só que aí, no caso, você é a mãe, você é a criança e você é a cartolina. Então vamos lá escrever a nossa história com muita confiança. Vamos lá. Confiança é uma das palavras de ouro dos tempos atuais. Amor pelo que se tem a fazer é outra palavra de ouro. E essas serão socialmente benéficas nas ações realizadas aos seres humanos em geral com essas intenções. Rudolf Steiner. Então é isso, galera. Até mais. Tchau, tchau.